Ora viva, senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos para abordar uma temática que suscitou interesse no último programa que fizemos e tem a ver com Cristóvão Colombo, aquele que ficou conhecido na história tradicional como Cristóvão Colombo. Da primeira parte tivemos aqui, em representação da Associação Dr. Luciano da Silva, autor de um dos livros que explica uma das teses sobre não só a Portugalidade como a identidade deste personagem da história, e acabou por se concluir nesse programa que Cristóvão Colombo era português, nada e criado em Portugal. Desta vez temos uma outra tese, outros autores que defendem, também no seguimento da linha da Portugalidade deste personagem histórico, mas defendem que a sua identidade seria diversa daquela que outros autores têm vindo a defender, e em particular Pedro Laranjeira, no programa anterior que nós aqui fizemos. Hoje tenho a honra de ter aqui comigo o engenheiro António Matos e Silva e o engenheiro José Matos e Silva, dois investigadores que se deram ao trabalho de pesquisar esta matéria, tendo publicado a sua tese, não sei se consegue aparecer nitidamente, a sua tese sobre a identidade de Cristóvão Colombo, diversa daquela outra, de Salvador Fernandes Zarco, defendida por outros autores, designadamente o Dr. Luciano da Silva, pela voz de Pedro Laranjeira, que se tem desdobrado em atividades e eventos explicando a sua tese. Enfim, a mim compete-me, enfim, com muito agrado, dar-lhes as boas-vindas, parabenizá-los por este trabalho. Tive a oportunidade de, enfim, não de ler em pormenor, mas ler com interesse, a fim de saber e de conhecer as linhas mestras do vosso pensamento relativamente a este personagem histórico, a este português que a história tem, misterioso, digamos, que a história tem escondido. O engenheiro José fez a coordenação deste trabalho. José fez a coordenação, elaborou a tese com a coordenação de António Silva. Primeira questão que lhe queria colocar, sabendo nós que as outras teses, da costela genovesa, da costela castelhana, de outras costelas estão para aqui afastadas e, portanto, temos como certo e ponto de partida da Portugalidade deste nosso personagem. Como é que, qual foi o ponto, ou o que é que vos motivou a estudar, a fazer a investigação sobre a identidade de Cristóvão Colombo? E como é que chegaram, que passos foram dados para a identidade que defendem, que é É filho, do nosso ponto de vista, Colombo seria filho da infanta Dona Leonor, que mais tarde foi imperatriz da Alemanha, ou do Sacro Império Romano-Germânico, se quisermos ser mais formalizados, e do Dom João Menezes da Silva, mais tarde conhecido como Beato Amadeu. Ora, respondendo à sua pergunta, eu sempre gostei de história, o meu irmão também, e há uns anos atrás, quando Mascarenhas Barreto faz a apresentação do seu primeiro livro, entusiasmou-nos, enfim, a teoria da Portugalidade de Colombo, e começámos, enfim, a preocupar-nos ou a interessar-nos por essa situação. Entretanto, ao ler esses trabalhos, e depois, posteriormente, os trabalhos complementares, nomeadamente do Dr. Luciano da Silva, ficámos com a sensação de que a história não estava bem contada. Portanto, português sim, não temos dúvida nenhuma, e daqui a bocadinho direi até que temos agora recentes dados que mais apontam nesse sentido, mas, sobretudo, não respondia a esta tese de ele ser Salvador Fernandes Zarco, portanto, filho do Dom Fernando Duque de Beja e da suposta Isabel Gonçalves Zarco, ou Gonçalves da Câmara, se quiserem, filho bastardo, portanto, do Duque de Beja, porque essa tese, do nosso ponto de vista, não explicava o mistério que rodeia o navegador. Ou seja, sabemos nós que, nomeadamente na Casa da Viz, para não irmos mais longe, da dinastia da Viz, o Dom João I teve um bastardo que foi o primeiro Duque de Bragança, e portanto ninguém o escondeu. O Dom Duarte teve um bastardo que foi o Dom João Manuel com O,
que foi bispo da Guarda, também ninguém o escondeu. O Dom João II teve o filho bastardo Dom Jorge, considerado por alguns Dom Jorge de Lencastre, que também quis até, não só não escondeu, como quis que ele fosse eventualmente o seu sucessor, uma vez que o... Se me permite, isso é o tal que está sepultado em Palmela. Exatamente, o está sepultado em Palmela. Portanto, como digo, ninguém dos reis da primeira dinastia escondeu os seus bastardos. Pelo contrário, até os empurraram, digamos, para a boca de cena, se quisermos assim, da história, e, portanto, não fazia sentido que o Dom Fernando, Duque de Beja, que não foi rei, era irmão do Dom Afonso V, portanto, irmão do rei, que escondesse o seu bastardo, a menos que, enfim, que a mulher, a Dona Beatriz, fosse uma pessoa de tal maneira difícil que lhe desse com vários rolos da massa, passo o termo, e que o homem quisesse esconder. Mas, portanto, não me parece que seja uma... E além disso, o que é que poderia acontecer? No final da sua vida, o Colón teria chamado os seus filhos, o filho legítimo Diego, ou Diogo, e o filho ilegítimo bastardo, portanto, Fernando, ou Hernando, e ter-lhes dito, olha, a explicação é esta. Se ele não o fez, portanto, se ele manteve o segredo e aparentemente os seus sucessores desconheciam qual era a ascendência do pai, é evidente que havia um motivo qualquer muito mais forte. E nós dissemos, não pode ser, este motivo de ser filho do Duque de Beja não nos convence. E dissemos, isto tem que ser uma situação diferente, tem que ser uma bastardia feminina, porque a bastardia masculina era uma bastardia muito bem aceite, digamos, enfim, uma prova de virilidade dos homens da época. Aliás, não havia muita gente, era preciso fazer gente, passo o termo, e, portanto, os bastardos eram relativamente bem-vindos e faziam parte, digamos, do establishment da sociedade da altura. Ao passo que os bastardos femininos tinham normalmente outras condições, eram menos, muitas vezes havia situações em que as rainhas que tivessem bastardos eram muitas vezes repudiadas pelos seus maridos. Nós temos um caso muito próximo da família de Dom Afonso V, que é uma sua irmã, Dona Joana, que casou com Henrique IV de Castela. Dizem as más línguas que uma das filhas dela, a Dona Joana, que mais tarde casou com Dom Afonso V, era apelidada da Beltraneja, exatamente porque seria filha de um amante, Beltrano da Cueva, da rainha. Depois sabemos que ela teve mais 2 filhos bastardos, quando foi repudiada pelo rei, e, portanto, de facto, foi repudiada pelo rei, pelo facto de haver dúvidas sobre a honorabilidade comportamental da rainha. Portanto, as bastardias femininas eram, de certa forma, criticadas ou criticáveis na sociedade da época. E nós tentámos ver se haveria, nas proximidades de Dom Afonso V, começando por aí, alguma irmã que pudesse ser a mãe do Colón. E, curiosamente, quando estávamos a fazer a investigação, até ainda na Wikipédia, portanto, digamos, recorrendo aos meios menos sofisticados de investigação, verificámos que no texto da biografia da infanta havia uma nota muito saliente sobre uns amores com o Dom João Menezes da Silva. Ficámos espantados, porque dissemos, bom, como é que é possível haver uma infanta que é conhecida, ou uma das notas de importância ou relevância da sua biografia, são os amores que teve com um dado fulano. Coisa que não é normal a gente encontrar, quer dizer, todos os reis e rainhas tiveram os seus namoros, com certeza, e não são propriamente passados para a sua biografia. Começámos a pensar que podia ser aqui o ponto de descoberta do mistério. E então, puxando, enfim, fomos investigando, fomos puxando por esta teia e verificámos que, efetivamente, vários autores, até alguns relativamente próximos, um Duarte Nunes Leão, que escreve 60 anos depois da morte de Colón, e que falam exatamente nos amores e digamos, esses amores cronologicamente foram situados antes do casamento da Dona Leonor com o Frederico III, portanto ela foi imperatriz, como digo, do Sacro Império, e sabemos, pela idade em que terá nascido Colón, que no período em que a criança terá sido gerada, estavam exatamente a decorrer as negociações para o casamento da infanta. Portanto, não há dúvida nenhuma que estamos perante uma situação que era um problema muito complicado do ponto de vista diplomático. Ou seja, por um lado estávamos a negociar o casamento da infanta com o imperador,
que era uma aliança importantíssima, portanto, nós na altura, embora estivéssemos virados para o mar, não podíamos também esquecer o centro da Europa, e a Alemanha era, obviamente, um potentado, e, portanto, essa aliança tinha, inclusive, sido estudada por um tio da Infanta, o Infante Dom Pedro, e, portanto, fazia parte da estratégia nacional. Os casamentos na altura eram arranjados, não se casava por amor, como sabe. E, portanto, começámos a pensar que, de facto, se dos amores da Infanta com o Dom João Menezes da Silva tivesse nascido uma criança, nascia na pior altura. Curiosamente, detectámos também, e a tese do Salvador Fernandes Jacques aponta para Cuba, nós fomos ver se havia algum indício em Cuba que pudesse chamar a atenção para esta situação. E verificámos, curiosamente, que por 1449 o Dom Afonso V faz um decreto, digamos assim, um diploma legislativo muito bizarro, que é dizer que 3 nobres, Gomes Freire de Andrade, Mendo Afonso e Martim Mendes, supostamente iriam caçar para a zona da Cuba e faziam alguns deslates junto dos aldeões, nomeadamente usavam as suas roupas, coisa bizarra, fazendo aqui, passando, digamos, a publicidade, isto é como os aldeões vestirem Zara ou uma coisa desse tipo, menos sofisticada, e os nobres que vestiam alta costura andarem a vestir os fatos mais pobres e mais esfarrapados dos aldeões. Não fazia grande sentido. Bom, inclusive nós pensámos, estes 3 homens são uns malandros, uns teddy boys da época. Não, eram amigos pessoais de Dom Afonso V. Um deles vai até na corte a acompanhar o cortejo, digamos, naval até a Itália da Infanta quando foi casar com o imperador. Portanto, não era gente malquista da Junta da Coroa e, portanto, o que é que o decreto dizia? Que, com esse pretexto de que havia uns senhores que iam a caçar e faziam distúrbios, daí para a frente, ninguém podia ir a Cuba sem autorização régia. Portanto, o Dom Afonso V limitava o acesso a Cuba a partir de novembro de 1449. E, muito curiosamente, a seguir, os seus sucessores, Dom João II e Dom Manuel, sucessivamente confirmam essa situação. Ou seja, dá a sensação de que havia alguma coisa a esconder na Cuba e os reis seguintes queriam que as gerações fossem passando de maneira a que aquilo caísse em esquecimento. Os aldeões, uma coisa era dizer eu vi ou soube que estava aqui alguém a ter uma criança, o outro é dizer o meu avô dizia que dá, mas portanto uma coisa mais velada. Portanto, associando isto tudo, começámos a ver que havia aqui indícios fortes. Outro indício também muito importante é que quando a Infanta chega à Itália, com a sua comitiva de variedíssimas caravelas, etc., e muita gente, e curiosamente a maioria das pessoas que iam na comitiva eram da família Menezes da Silva, coincidência ou não, pensamos que não. Quando chega à Itália, ela tinha uma irmã colaça, que é, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que era uma rapariga que era filha da aia, ou da ama da Infanta, e, portanto, o peito dessa aia amamentava a Infanta e a filha da aia, portanto, que era uma prática que a nobreza à altura utilizava. Exatamente. Muito. As rainhas normalmente não amamentavam as filhas, ou os filhos. E, portanto, o que é que acontece? Quando ela chega à Itália, dá uma tensa desmesurada, nós fizemos as contas e eram cerca de 5,5% do dote, que imagina que era um dote sumptuoso de casamento da Dona Leonor com o imperador, dá essa tensa à dita irmã colaça e ao seu marido, ao marido dela, chamado Diogo de Pedrosa. E nós pensámos, mas porquê isto? Há aqui alguma razão, não é normal, porque não deu tensas a mais ninguém, porque é que dá a esta senhora? A nossa explicação é que essa senhora, ou esse casal, mais concretamente, seriam aqueles que oficialmente seriam os pais adotivos de Colombo. Portanto, para esconder a maternidade bastardia ou bastarda da Infanta. Ora bem, e nós, a partir daí, que tentámos ver, vamos à procura de saber se há algum filho desta suposta união Inês Gomes, Diogo de Pedrosa. E descobrimos um homem chamado Sancho de Pedrosa. E por isso, porque é que nós agora pensamos que o nosso Colón tem um nome de origem diferente do Salvador Fernandes de Arco? Para nós, ele é Sancho Anes
da Silva. E, aliás, isso bate certo com a assinatura do Colón. A assinatura do Colón tem um S, eu estava para trazer a assinatura, mas pelos vistos penso que me esqueci de a fotografar aqui. Bom, está aqui a sigla. Está aqui a sigla, pronto. Ora bem, a nossa dúvida é a seguinte. Os vários autores, nomeadamente Mascarenhas Barreto, dizem que isto é uma forma religiosa de abordar a questão. Portanto, o S seria Salve, 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 Ave, e depois Cristo, Maria, José. Bom, nós entendemos que é um pouco bizarro, mas enfim, não é impossível, mas que uma pessoa, cada vez que assina, anda a pôr o Padre Nosso praticamente a montante da sua assinatura. E pensamos o seguinte: ele quis, efetivamente, Colón, e como é normal, quando uma pessoa tem um segredo, normalmente procura escondê-lo, mas está sempre a tentar revelá-lo a qualquer pessoa que um dia o encontre. E, portanto, voltando a, se quiser mostrar outra vez, o que é que nós dizemos? Ele quer dizer com isto: sou Sancho Anes da Silva. E aqui, o que é que isto quer dizer? Este X, para nós, é um cruzamento. Portanto, produto do cruzamento, portanto, resultado de uma relação sexual, chamamos assim, entre um M. O M tem 5 vértices, que para nós correspondem às 5 quinas. E o Y é de Ioannes. Portanto, isto é cruzamento de uma princesa das 5 quinas, portanto, uma princesa real, com um Ioannes da Silva. E, portanto, o nome dele, aqui, continuando, Cristóforo, portanto, há aqui ou Cristóvão, filho de Eleonora, que era o nome que se usava para Eleonora Regina, portanto, porque ela foi rainha, aliás, ela é conhecida muitas vezes como a rainha dos romanos, e de Enes, N no plural, Enes, porque Anes ou Joanes é sinónimo de Enes, da Silva. E reparem que este S é diferente dos outros. Porquê é que nós entendemos que há uma diferença? Por um lado, porque este S significa 2 coisas, portanto, é o plural do N, portanto, para dar Enes e Silva, e depois também temos esta impressão: porquê é que há este risco para cima? Porque o pai de Colón foi um homem que acabou como sendo beato. Portanto, é um homem que estava ligado a caminho do céu, digamos assim. Depois, porquê este ponto e esta barra inclinada? Porque esta barra inclinada é o símbolo da família Colonna. O brasão dos Colonna é uma coluna. E porquê inclinada? Porque a passagem, e já vamos lá chegar, da criança Colón para a família italiana de acolhimento, chamamos assim, foi feita em Pisa. E, portanto, daqui a simbologia desta barra inclinada. Portanto, a nossa teoria, do nosso ponto de vista, clarifica completamente a assinatura de Colón. Ora bem, continuando e analisando alguns outros aspectos importantes de Colón, não sei se conseguem ver, este documento foi outro dia apresentado, em dimensão um bocadinho maior, pelo Pedro Laranjeira aqui. E reparem, isto é a capa do livro dos privilégios de Colón. E vamos ver aqui, vou subir aqui um bocadinho, aqui ao pé deste F de terra firme, aparece uma cabeça de um encapuçado. O que é que isto quer dizer? Do nosso ponto de vista, muito simplesmente o seguinte: Colón, e aliás, reparem que este F de firme parece um F, parece mais um J de João ou de Joanes. Ora bem, eu ponho ali ao lado um homem encapuçado. Porquê? Porque o João Menezes da Silva, o Dom João Menezes da Silva, futuro beato Amadeu, foi franciscano. Vê aqui a cabeça do encapuçado. Ora bem, é bizarro, quer dizer, não há outra teoria que justifique esta situação. Além disso, também, continuando, há um aspecto muito curioso. O Colón várias vezes se apresenta na corte dos reis católicos vestido de franciscano. Porquê? Se eu fosse filho de Dom Fernando Duque de Beja, não tinha grande ligação aos franciscanos, quando muito aos franciscanos de La Rábida. Mas aqui ele é filho de um franciscano. Outra coisa muito curiosa: o Colón tem uma cultura religiosa poderosíssima. Inclusive ele escreve um livro sobre o chamado Livro das Profecias, onde ele desenvolve uma teoria que não é dele, é de um padre, de um frade muito mais anterior, Joaquim Flora,
que tem a chamada teoria jaquimita, que é uma teoria baseada em vários conceitos. Por um lado, no conceito do Espírito Santo, que é um conceito muito desenvolvido na corte portuguesa e que ainda existe nos Açores, nomeadamente. Depois foi proibido, enfim, mas remanesceu nos Açores. E, por outro lado, uma teoria no sentido da purificação da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica vivia com uma certa opulência, os papas tinham, enfim, como se sabe, uma opulência grande, é um Estado poderoso, rico, e havia quem, ao nível do clero, contestasse essa opulência e queriam que a Igreja voltasse um pouco, enfim, aos conceitos de pobreza, ou pelo menos de menos ostentação do passado. E, curiosamente, o pai de Colombo, o suposto pai da nossa teoria, o Beato Amadeu, escreve um livro chamado Apocalipse Nova, onde desenvolve exatamente as mesmas teorias. Ou seja, Colombo, no livro das profecias, desenvolve teorias que vêm pelo lado do pai, nitidamente. O Dom Fernando não justificaria isso. Outro aspecto também curioso é o seguinte: ele, a essa altura, diz: eu não sou o primeiro, aliás, desculpem, o primeiro almirante da minha família. Ora bem, a teoria Dom Fernando Isabel Zarco, a única pessoa ligada ao mar que tem, digamos, é o João Gonçalves Zarco, mas não é almirante. Almirante é um cargo que em Portugal, nomeadamente, e em Espanha também, era um cargo hereditário. O primeiro almirante português é Emanuel Peçanha, que é do tempo de Dom Dinis, e depois há uma descendência há 2 ou 3 perturbações por problemas políticos, mas a família Peçanha continuou sempre a ser titular do cargo. Mas se permite interromper, o João Gonçalves Zarco comandava a frota lá embaixo no Algarve, defendia pelo menos ali a parte do Mediterrâneo. Mas era navegador, não era almirante. Almirante é um cargo. Portanto, nós não podemos confundir as duas coisas. Ora bem, e se nós virmos, não sei se isto é um bocadinho pequeno, mas se virmos a árvore genealógica paterna de Colombo, temos aqui o seu bisavô, é o sétimo almirante de Portugal, Dom Pedro de Menezes, um homem muito importante, e para trás ainda, mais 2 gerações, tem o 4º almirante de Portugal, Dom João Afonso Telo. Portanto, o que é que acontece? Além disso, o dito 4º almirante, que foi o 7º almirante, que casou casou várias vezes, uma das quais com uma Peçanha, por isso é que ele herdou o título. Se considerarmos que ele, enfim, carregou também na família Peçanha, então os almirantes todos para trás contam também para este campeonato. Portanto, a única tese que apresenta almirantes, efetivamente, na ascendência de Colombo é, efetivamente, a nossa. E almirantes de cargo, portanto, não estamos a falar de almirantes barra navegadores, são coisas completamente distintas. Outro aspecto muito curioso corresponde a haver representações, nomeadamente no retábulo da Virgem de los Navegantes, em Sevilha, onde o Colombo apresenta-se com um manto, que aqui vamos ver se conseguem focar, onde aparecem vários conjuntos de 3 romãs. E, inclusive, aparece aqui uma coroa, uma ponta. Ora, a Dona Leonor, isto é uma representação da Dona Leonor, apresenta-se com vestidos com 3 romãs. Coincidência ou não, verá aqui, é uma outra prova do nosso ponto de vista. Outro aspecto muito curioso é que na Cuba, e se virem aqui também, há um portal, que é de uma ermida de São Brás, onde tem 3 conjuntos de 3 romãs. O próprio Maximiliano I, que no fundo, pela nossa teoria, é meio-irmão Colombo, tem uma romã na sua mão. Aqui temos, por exemplo, o painel de Nuno Gonçalves, onde se vê que as mulheres estão com vestidos muito lisos. Na época era o corrente. Portanto, a Dona Leonor ter aqueles vestidos estampados não é corrente e, portanto, mostra que há aqui uma tendência dela a exibir as ditas romãs. E o que é que seriam as romãs? Romãs é o símbolo, de certa forma, do amor e, sobretudo, do amor com algumas dificuldades, que é, digamos, um amor conturbado ou não autorizado. E, portanto, as 3 romãs abertas seriam exatamente representação da infanta, do Beato e do filho de ambos, Cristóvão Colombo. Outro aspecto muito curioso
E estamos a falar de quadros, não estamos a falar de fotografias. Mas se repararem, temos aqui um conjunto onde colocamos as caras, digamos, pintadas da Infanta, de Colón e de Maximiliano. Estes, pela nossa teoria, os dois são irmãos, ou meios-irmãos, filhos da Infanta. Reparem os narizes dos dois. Isto pode ser coincidência, mas é de uma possibilidade extraordinária. Há aqui uma deformação nasal, na Infanta menos nítido, mas nos dois, praticamente, nós quando olhamos para esta fotografia pensamos que é o Colón, não, era o Maximiliano. Portanto, como digo, não estamos a falar de quadros, aliás, estamos a falar de quadros, não estamos a falar de fotografias, mas este retrato de Colón é considerado o mais verdadeiro, o mais aproximadamente possível em relação aos outros que por esse mundo circulam. Ora bem, voltando agora à nossa busca do tal Sancho de Pedrosa, portanto, descobrimos um homem, Sancho de Pedrosa, suposto filho de Inês Gomes, irmã coaça da Infanta, e do tal Diogo de Pedrosa. Ora bem, nós acompanhamos este percurso desse Sancho e para já estranhámos o seguinte: porquê chamar-se Sancho? Nós temos na nossa primeira dinastia 2 reis Sancho, mas depois o Sancho foi um nome que se perdeu em Portugal, ou pelo menos não foi vulgarizado em Portugal. Em Castela, pelo contrário, continua a ser vulgarizado. Até porque o último Sancho em Portugal foi destituído do cargo. Exatamente, o Dom Sancho II, até não, coitado, não ficou muito bem na fotografia da história. Ora bem, coincidentemente ou não, a Infanta Dona Leonor, que era filha da Dona Leonor de Aragão e do Dom Duarte, nosso rei, tinha um tio, irmão da Dona Leonor, que era Sancho de Albuquerque, que é um homem que é importante, um dos grandes mestres da Ordem de Calatrava. Por outro lado, a própria Dona Leonor também, além desse tio, tinha um bisavô, Sancho de Albuquerque, ou Sancho de Castela, Conde de Albuquerque, que também era Sancho. Portanto, há aqui uma razão forte, do nosso ponto de vista, para a Dona Leonor chamar ao seu primeiro filho Sancho. Portanto, o SAS, nós inicialmente até pensámos que pudesse ser Salvador também, mas depois evoluímos, quando descobrimos o Sancho de Pedrosa, evoluímos nesta situação. Portanto, o Sancho de Pedrosa era um homem que mantinha o mesmo nome real, do nosso ponto de vista, de Colón, e que passava a ser conhecido como filho deste casal. Muito curiosamente, acompanhámos, há registros do Sancho de Pedrosa em Portugal, nomeadamente em alguns versos feitos ou recoletados no chamado Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. E, curiosamente, um deles é em relação a uma jovem, sexo feminino, portanto, uma rapariga, Maria Jacome, que verificamos é do núcleo familiar, portanto, é da família de uma das primeiras mulheres do tal bisavô Dom Pedro de Menezes, primeiro conde a Real, que era bisavô também do Colón. Portanto, há aqui uma aproximação. Todos os outros homens que aparecem nos versos, porque os versos são sempre dedicados a alguém, a maioria desses homens, curiosamente, são pessoas que estão em Arzila em 1502, quando Colón lá vai, de uma forma inesperada, dar uma ajuda àquela gente. Portanto, dá a sensação de que ele quis, ao ir a Arzila, ajudar uma série de pessoas com quem privou na sua infância. Ora bem, o que é que nós pensamos então na evolução do nosso Colón? Ele chega à Itália, levado na corte, digamos, no séquito da mãe. Muito curiosamente também, é preciso também dar aqui umas notas muito curiosas, quando o casamento foi negociado da Infanta com o Félix III, houve um contrato de casamento muitíssimo bem feito. O casamento é o contrato das peças mais bem feitas que eu conheço juridicamente, com todas as cláusulas possíveis e imaginárias, prevendo todas as situações, um morre mais cedo, outro morre mais tarde, tudo estava contemplado, e penalizações. Havia pagamentos a fazer consoante o montante do dote, estavam definidos os locais onde podiam ser feitos os pagamentos, o timing desses pagamentos, e havia multas, digamos, para quem não cumprisse parte a parte. Curiosamente, há uma coisa que fica em aberto, que é a chamada doação matutina.
O que é que isto quer dizer? A doação matutina era uma prática que em algumas cortes se usava, nomeadamente na corte alemã, de o noivo dar um prémio, digamos assim, à noiva que fosse comprovadamente virgem. Portanto, era um prémio de virgindade. Curiosamente, neste contrato, em que tudo está previsto, tudo está contemplado com penalizações, no caso de um cumprimento, esta situação não está em aberto. Portanto, o imperador daria o que entendesse face à situação da virgindade da mulher, o que é suspeito. Outra situação suspeita é que o casamento foi feito primeiro por civil, através de embaixadores que vieram a Portugal, em 1451, e mais tarde, em 1452, é feito em Siena, na presença do bispo de Siena, o casamento religioso. Mais tarde, o casal vai a Roma ser entronizado como casal imperial. E durante este percurso todo, o casamento não é consumado fisicamente. E o Frederico III diz, a certa altura, porque eles depois saem de Roma, vão para Nápoles, o rei de Nápoles era um Dom Afonso V, irmão da Dona Leonor, mãe da infanta, portanto, no fundo, era tio direito da infanta. É ele que, aliás, está em grande parte envolvido nas negociações contratuais para o casamento da infanta, gosta muito da infanta, segundo ele diz publicamente, em escritos. E o Frederico III diz ao Afonso V de Aragão, rei de Nápoles, que vai consumar apenas o casamento na Alemanha. E o Dom Afonso V, rei de Nápoles, diz, não, você vai consumá-lo aqui, em Nápoles. Porque se você resolver repudiar a minha sobrinha, eu não tenho que ir buscar a Alemanha, eu quero aqui resolver o problema aqui. Ora bem, isto também é suspeito, porque se ele tivesse a certeza que a sobrinha era virgem, com certeza que ela não seria repudiada nem na Alemanha, nem na Austrália, nem em parte nenhuma. Ora bem, se ele faz isto e faz esta imposição, e de facto sabe-se inclusivamente o histórico disto tudo, porque entretanto o Conde de Abrantes, que é um dos embaixadores mandados pelo Afonso V, relata com pormenores até, não diria escabrosos, mas quase a roçar o escabroso, ao Dom Afonso V os pormenores das coisas. Depois há outro aspecto curiosíssimo. Na noite de núpcias, há uma série de aias da infanta que bezem as camas, um ritual estranhíssimo. O Frederico III, que é um homem que dizem que não é muito inteligente e não muito habituado, não tinha grande experiência feminina, fica altamente espantado com aquelas benzeduras todas. Depois, o Frederico III resolve que, portanto, eles estavam em 2 quartos separados, a Dona Leonor num quarto, ele noutro, resolve mandar uns emissários seus buscar a Dona Leonor para o seu quarto. E a Dona Leonor diz, não, eu não quero cá emissários, eu quero que seja o próprio imperador a vir buscar. Isto pode não querer significar nada, mas pode querer significar que a Dona Leonor teria medo de que, eventualmente, para a tal doação matutina a ser paga no dia seguinte, que algumas dessas pessoas que viessem buscá-la pudessem ser médicos, quisessem fazer algum exame ginecológico e que, eventualmente, pudessem, com isso, descobrir alguma coisa bizarra. O que é facto é que o casamento se consuma, o que é facto é que há um pagamento da doação matutina, portanto, a Dona Leonor, eventualmente, se a nossa história é verdadeira, conseguiu esconder o facto de já ser mãe há uns tempos para cá, e, portanto, o assunto não teve qualquer desenvolvimento e o casamento aconteceu. Agora, outra coisa muito curiosa. Analisando os filhos da Dona Leonor, ela teve basicamente 4 filhos. Pelo menos os que são registados. O primeiro filho tem um nome estranhíssimo, Christoph. E nós andámos a pensar, seria que na família alemã haveria filhos com este nome? Não. Fomos a várias, hoje em dia, com os meios informáticos da genealogia, consegue-se rapidamente atingir várias gerações para trás e não aparece o Christoph. Agora, acontece uma coisa muito curiosa. Uma irmã do Frederico III, portanto, cunhada da Dona Leonor, tem, antes do filho de Dona Leonor, um outro filho, Christoph. O que é que nós pensamos? A Dona Leonor queria, de certa forma, simbolizar num filho seu o nome do seu filho bastardo. E não esqueçamos uma coisa também importante, é que se nós analisarmos o nome Sancho em latim quer dizer santo, mas se nós dividimos o Sancho em 2 partes, S-A-N-C-H-O, San em italiano, ou em espanhol aliás, quer dizer santo, como se sabe. C-H-O são letras de Cristóvão, ou seja, Sancho pode significar, de certa forma, São Cristóvão, em forma abreviada. Portanto, o que é que pensamos que a infanta fez?
queria ter um filho com o nome Cristóvão. Era um nome que não era conhecido, ou pelo menos vulgar, na corte alemã. Deve ter sugerido à sua cunhada, que ia ter um filho, dizer assim, olha, eu gostava muito que tu pusesse um nome que em Portugal se usa muito, nós usamos Cristóvão, Cristóvão. E a cunhada deve ter dito, olha, tudo bem, até possivelmente, não sabemos se a dona Leonor foi chamada para madrinha, digamos. O que é facto é que, possivelmente depois, com o pretexto de que a cunhada já tinha um Cristóvão, ela já poderia replicar no seu filho Cristóvão. Depois a seguir tem uma filha chamada Cunegunde, que essa sobrevive. O Cristóvão morre cedo, aparentemente, pelo menos é os registros que correm. Depois tem o Maximiliano, que também sobrevive e que é imperador. E o quarto chama-se Johannes. Também é um nome que não existe na Alemanha. É um nome, ou Johann, digamos, não existe na família real, digamos, alemã, e que para nós serve para homenagear o seu amante João, ou Johannes, Menezes da Silva. Portanto, são demasiadamente coincidências. Outra coincidência também estranha é que é relatado por variedíssimos autores, desde o Duarte Nunes Leão, que o Beato Amadeu, para simplificar já o ser mais curto, o Beato Amadeu usava no gorro, portanto, pensa-se num barreto ou numa gola, enfim, uma coisa qualquer desse género, em indumentária, uma frase chamada Ignoto Deo. Se nós traduzirmos isto quer dizer Deus desconhecido. Ora bem, para um franciscano, o Deus não era desconhecido, pelo contrário, era alguém com quem ele lidava, entre aspas, diariamente. Agora, se nós considerarmos que Deus é Pai, isto já faz sentido. Ignoto Deo quer dizer Pai incógnito, ou seja, um pai que não pode assumir a filiação do seu filho, ou a paternidade do seu filho. Não, mas aí o pai não é ignorado, simplesmente não pode assumir. Não pode assumir. Portanto, ignoto é um pai incógnito no sentido de não pode divulgar o filho. Portanto, é um pai que o filho sabe quem o pai é, a mãe do filho também sabe quem é o pai, mas ele tem que o esconder, digamos assim. Agora, o que é que nós pensamos, portanto, continuando agora o percurso? Sob a forma de Sancho de Pedrosa, portanto, filho adotivo daquele casal, ele terá ido para onde? Para Piombino. E porquê Piombino? Que é o pé de Pisa, porque em Piombino existia uma família, havia uma prima-direita, filha bastarda do tal Afonso V, rei de Nápoles, prima-direita da infanta, que era casada com um senhor de uma família chamada Colonna da Piano. Tinham sido senhores de Pisa, e depois largaram o senhorio de Pisa e passaram a ser senhores e príncipes de Piombino. Isto é importante e pensamos que esta é a família de acolhimento, ou seja, ele vai para esta família com os seus pais adotivos, Inês e Diogo Pedrosa, e ali fica. E isto é muito importante porquê? Porque diz-se, e há um livro que eu recomendo, que nós temos, chamado O ADN da escrita de Colomb, em que uma cientista da escrita faz uma análise computadorizada, portanto, juntou todas as frases possíveis e textos escritos e tal, meteu aquilo tudo no computador, em vários programas próprios para isso, e tentou perceber o que é que estava subjacente aos escritos de Colomb. E o que ela diz, taxativamente, é isto, que a língua materna, as línguas maternas de origem, que ele aprendeu de pequenino, são o português e o catalão, e mais tarde apanha o castelhano. Ora bem, o português faz todo sentido, porque ele tinha os pais adotivos portugueses, falavam com ele com certeza em português. O pai que estava em Itália, o pai, entretanto, também foi na mesma excursão, passo o termo, da comitiva da Dona Leonor, e, portanto, fica em Itália, e, portanto, estará com o filho. Aliás, nós notamos que ele, o Beato, durante os anos em que, sabidamente, se conhece a presença de Colomb em Itália, é evidente que está muito perto de cima de Piombino, portanto anda ali em mosteiros muito perto, e a certa altura, porque o catalão? Porque o catalão era a língua oficial do reino de Nápoles. Os reis de Nápoles eram os reis de Aragão, que tinham esse senhorio também. E, portanto, o catalão era a língua oficial do reino de Aragão. Portanto, o jovem Colomb aprende na família da sua mãe, da família de Aragão, Nápoles, aprende o catalão como língua oficial, aprende o português e mais tarde aprende o castelhano, quando, obviamente, depois se desloca para Castela.
O que é que isto tem de importância também, se esta teoria estiver correta? É que sabemos muito seguramente quando é que Colombo vem para Portugal, e veio não o tal naufrágio que supostamente teria ocorrido junto a Sagres, mas porque ele é detectado em Portugal como tendo uma bolsa de estudo a partir de 1469. E porquê esta data? Muito simplesmente também. Porque uma coisa muito curiosa é que a tal tensa que a infanta dá, que é o casal, é uma tensa para ser paga não de imediato, mas em tranches. E qual é o significado que nós damos a este pagamento em tranches, ou em várias parcelas? É para haver um pretexto para a infanta ver o filho. Ou seja, cada vez que o casal Pedrosa ia ter com a infanta, levava o menino, supostamente filho deles, para mostrar à infanta como é que a criança estava. Curiosamente, a infanta morre em 1467, e sabemos, está registado historicamente, que o casal, que não saberia da morte, porque no fim não havia telemóveis na época, era mais difícil as comunicações, apresenta-se em dada altura, já depois da morte da infanta, para receber mais uma tranche e levar o menino, oficialmente. E aí o Frederico III, que era viúvo, diz: não senhora, não tem nada a ver com esse pagamento, isso era da minha mulher, isso não faz parte do nosso contrato de casamento, portanto vocês, desculpem lá, vão pedir à família da minha mulher, não tenho nada a ver com isso. Bom, e portanto, eles vêm para Portugal seguramente depois disso, em 1468, e a prova é que o filho Sancho recebe uma bolsa de estudo que era muito prática, era uma prática muito comum do reinado de Dom Afonso V. Havia bolseiros para estudar em Portugal, e o registro que nós temos é que ele está a estudar em Portugal, e estuda latins, enfim, as ciências da época, e há outros bolseiros que estudam em Itália, nomeadamente, nas várias universidades, mas não conseguimos localizar o Sancho Pedrosa nessa situação. Portanto, ele é bolseiro a partir de 1469, o que faz sentido, ele terá vindo com os pais adotivos, que se terão vindo em 1468. Curiosamente, também, este casal chega ao pé de Dom Afonso V e diz: meu caro amigo, temos ainda dinheiro para receber da sua irmã, que não nos pagou tudo, e portanto ainda falta dinheiro. Bom, e o montante, para vocês verem, o montante era de tal maneira elevado que o Dom Afonso V faz um acordo com eles para pagar em 14 anos. De tal maneira que este prazo é longo, que é o Dom João II que acaba por pagar as contas, porque entretanto o Afonso V morre. Bom, portanto, isto para mostrarem a verba astronómica que era esta tensa dada ao casal Pedrosa. E para mim só tem uma razão, ou para nós só tem uma razão, uma explicação, era o preço que estava a ser pago para a manutenção desta situação do casal ser o pai adotivo desta criança, formalmente pai e mãe, e portanto, no fundo, ser uma benesse para eles tomarem conta da criança. Agora, perguntar-se-á, este homem, Sancho Pedrosa, portanto, que seria de origem Sancho Anos da Silva, tem outro nome, Sancho Pedrosa, porquê é que ele vai mudar o nome, mais uma vez, para Cristóvão Colombo? É uma pergunta com muita lógica. Nós temos uma explicação para isto. A explicação é esta. O Colombo é seguramente, e podemos entrar por aí, também, embora o Pedro Laranjeira já falou bastante sobre isso, é seguramente um agente secreto de Dom João II. E a história também não está correta do nosso ponto de vista, porque diz-se que Colombo foi apresentar um projeto ao Dom João II e que o Dom João II teria rejeitado e, por isso, muito zangado, foi ter com os reis católicos. Ora bem, isto não é verdade porquê? Há um dado muito curioso que é o seguinte. Na Igreja da Luz, que ainda existe, ao pé do Colégio Militar, à época, nos anos do século XV e por aí fora, havia propriamente aquilo que se pode chamar o Museu das Descobertas. Portanto, tudo o que tinha a ver com os descobrimentos era guardado nessa igreja. E em 1483, isto é histórico, está registado, o Dom João II chama o Colombo, que nessa altura seria ainda Sancho Pedrosa, digamos assim, não teria mudado de nome, e mostra-lhe uma coisa muito curiosa, que são uma série de canas que tinham dado à costa, nas correntes vindas do Ocidente, às costas da Madeira e dos Açores. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Só temos uma explicação para isto. É que o Dom João II queria que Colombo fizesse as suas viagens para o Ocidente. Para quê?
pudéssemos, em termos de Tordesilhas, ter um meridiano mais apoente possível, e queria sossegar o Colón. O Colón possivelmente teria o medo de que se metesse num barco e nunca mais encontrasse terra. Portanto, o Dom João II, ao mostrar as canas que vinham dar à costa de Açores e Madeira, vindas pelas correntes de poente, queria certificar, dizer que se há canas é que há terra, e portanto você vai andando e que há de encontrar terra, portanto não se assuste com essa situação. Portanto, o que nós pensamos é que foi o Dom João II que montou todo o esquema para Colón se apresentar em Espanha, e não foi o Colón que apresentou o projeto de ir para o Ocidente. Portanto, é o Dom João II que tem o controle, do nosso ponto de vista, deste processo. Ora bem, porque é que ele então se esconde com o nome Cristóvão Colón? Do nosso ponto de vista, por uma situação que é a seguinte. Ele, para apresentar-se em Espanha como agente secreto, tinha que ir disfarçado de alguém, sobretudo, que fosse, o ideal era foragido político. Não esqueçamos que em 1483, supostamente, porque nós não temos a certeza, mas enfim, vamos admitir que sim, o Duque de Bragança é degolado, e também supostamente em 1484 o Duque de Viseu é morto, supostamente também, pelo Dom João II. E, coberto destas situações, a família Bragança vai toda para a Espanha, ou para Castela, se quiserem, e, muito curiosamente, toma cargos importantíssimos. O Dom Álvaro de Bragança, irmão do Duque, que foi morto em Évora, supostamente morto, insisto, é o homem primeiro presidente da Casa da Contratação de Sevilha, é um dos homens que vai assinar alguns dos acordos das viagens de Colón. Portanto, é um homem-chave neste processo. E, portanto, como Colón era da Casa do Duque de Viseu, do Dom Diogo, supostamente morto em Palmela em 84, faz todo o sentido, e o Colón aparece realmente pouco depois dessa data em Castela, a coberto, digamos, dizendo que é foragido. Portanto, o meu patrão da Casa de Viseu foi morto, e eu, como sou da Casa de Viseu, melhor é cobertar-me aqui em Castela. E como ele era um homem, digamos, que queria disfarçar-se, tenta mudar de nome para se esconder. Portanto, é uma explicação perfeitamente possível. Agora, muito curioso ainda, para além dos versos do Sancho Pedrosa, nós descobrimos várias coisas sobre o Sancho Pedrosa, e todas muito curiosas. Primeira coisa, documentos que estão na Torre do Tombo, portanto, são documentos oficiais. Um primeiro documento diz assim, é assinado pelo vedor Dom Manuel, em 1498, se não estou errado, e que diz assim, o vedor na altura era um ministro das Finanças, Dom Manuel, diz, chegou Sancho de Pedrosa, e depois fala em 25 mil dobras, não estou a errar o número, e depois diz, o texto está em cifra, é muito curioso, é uma carta cifrada, o que é bizarro, e a certa altura tem qualquer coisa a dizer Ilhas de Cabo Verde. Portanto, há uma parte que se consegue ler, e ler não é por nós, por especialistas, outra que está cifrada e não se consegue ler. O que é que nós entendemos daqui? Fomos ver o que é que teria acontecido naquele ano que pudesse relacionar-se com o Colón. Ora, nesse mesmo ano, e 20 dias antes deste documento, o Colón chega a Porto Santo, numa das suas viagens, depois vai para a Madeira, e as dobras, o que é que era? As dobras eram a moeda castelhana da época. Portanto, possivelmente, o Dom João II, neste caso agora já era Dom Manuel, teria um compromisso para pagar alguma coisa, algumas verbas ao Colón, pelo seu trabalho de agente secreto, e, portanto, esse pagamento é feito em moeda castelhana, para não levantar suspeitas. E depois pensámos, mas agora o que é que o homem vai fazer com aquelas dobras todas? Não vai comprar coisas com os nativos das Américas, porque isto já estávamos a falar da segunda viagem. Ora bem, ele a seguir, da Madeira, vai para, aliás, estamos a falar da terceira viagem, se não estou a erro. Ele parte para as Canárias. Ora bem, nas Canárias quem é que ele tem? Tem a chamada Beatriz de Bobadilha e Osório, suposta amante dele, que possivelmente receberia o dinheiro que ele recebia em Portugal e que com isso fazia pagamentos que ele tinha, porque Colón, embora tivesse as suas viagens, grande parte pagas pela coroa espanhola,
de facto havia algumas coisas que tinha que pagar a particulares e algumas caravelas eram particulares. Portanto, eu teria pagamentos a fazer que precisava para isso de verbas. E, curiosamente, fala Ilhas de Cabo Verde. Ora, também, estranhamente, depois de sair das Canárias, o Colón divide a sua frota de 6 barcos em 2 partes. 3 mandou-as para a Espanhola, portanto, logo para as Américas, e as outras 3 vão com ele e mais 2 naus, vão para Cabo Verde e anda a passear em várias ilhas de Cabo Verde. Muito curiosamente, quem é um dos senhores de Cabo Verde? É um tio direito dele, Dom Diogo da Silva, primeiro conde de Porto Alegre, irmão do Beato Amadeu. Portanto, o que é que nós pressupomos? Ele foi a Cabo Verde possivelmente fazer algum serviço à família, possivelmente recebeu algum recado do tio na Madeira e o tio deve ter dito vai a Cabo Verde fazer aqui algum serviço. E depois é que ele vai então... Agora, também é curioso, e aqui também é especulação, nessa viagem acontece que ele é preso. Portanto, ele vai para a Espanhola e, passado uns tempos, aparece lá um Francisco de Bobadilha, que nós não conseguimos provar a relação com a Beatriz de Bobadilha, mas o nome indica que serão familiares. E acontece uma coisa muito curiosa. Porquê é que ele é preso naquela altura? Há várias possibilidades. Uma delas é que, entretanto, Vasco da Gama já tinha chegado à Índia e, portanto, a ideia de chegar à Índia pelo Ocidente, eventualmente, estava a ser posta em causa e, portanto, podia haver aqui alguma dúvida sobre ele ser traidor ao serviço de Portugal. Primeira hipótese. Mas há aqui outra hipótese também muito possível, que era a seguinte. A Beatriz Bobadilha, que era viúva e que, curiosamente, era casada com um cunhado do Dom Diogo da Silva, que falámos há pouco, porque esse era casado com a Dona Maria da Ayala, que era uma das senhoras das Canárias. Portanto, o Colón tinha relações familiares com a Beatriz Bobadilha, portanto, a Beatriz Bobadilha não lhe caiu no colo de qualquer forma, era ligada à família Ayala, casada com o tio Dom Diogo Neves da Silva. O que é que acontece? A Beatriz era viúva e pensamos nós, não estávamos lá para ver, que terá sugestionado o Colón para casar com ela. Porque, muito curiosamente, ela, depois do Colón partir, acaba por casar com o novo adelantado das Canárias, portanto, o governador das Canárias, o Alfonso de Lugo, e, portanto, dá a sensação que ela queria casar naquele ano. E, portanto, o ideal era o Colón, se não fosse o Colón, teria que ser outra pessoa importante, e então avançou para o Lugo. Será que ela, tendo recebido as dobras que o Colón trouxe de Portugal, e perante o não que terá recebido de Colón, se quis vingar e denunciou-o à corte? E não esqueçamos que a Dona Beatriz de Bobadilha e Osório, esta senhora, era sobrinha de uma grande amiga da Isabel Católica, também Beatriz de Bobadilha, Marquesa de Moia, e, portanto, nada mais fácil do que dar com a boca no trombone, como se diz, e dizer, olha, este rapazinho que vocês gostam muito e que foi meu namorado ou não sei o quê, afinal é um traste que anda a receber dinheiro dos portugueses, até chegou-me aqui com não sei quantas dobras e tal. Não. Bem, já, se me permite, em relação a esse pormenor, um dos argumentos utilizados por Colón junto da corte espanhola foi que iria ter acesso ao ouro e, enfim, às riquezas que eventualmente pudesse, que teria quase a certeza que existiriam nas Índias. Ora, Colón, não sei se foi na terceira, se foi na quarta viagem, face ao desespero de não encontrar ouro nenhum, porque o assentamento dele em Hispaniola, portanto, a colonização que ele faz de Hispaniola, nas Américas, correu muitíssimo mal. Os primeiros colonos foram todos assassinados, enquanto que ele andava pela Venezuela e por aquelas bandas a descobrir uma série de ilhas. E ele chega a propor à corte espanhola que, bom, isto aqui não encontramos ouro nem prata, mandamos para aí uns índios que podem ser utilizados como escravos e vendidos, e assim dá para custear aqui as despesas de fazer uma armada e vir aqui para as Américas. Isto caiu muito mal na corte espanhola. E o Bobadilha, quando vai para lá, tudo isto influenciou a decisão de, eu não sei se ele já iria com instruções para agriulhar o Colón. O que é certo é que quando ele lá chega,
ele é altamente contestado, tanto ele como o irmão, e o Bobadilha acaba por o trazer a ferros para a corte espanhola. Ora, é uma coincidência ser um homem chamado Bobadilha, não é? Exato. Isso, de facto, é uma coincidência muito grande. Quando eu digo, pode ser apenas uma coincidência, mas poderá não ser. Poderá ser, aliás, uma coisa que também se contava, estamos a falar aqui de mexericos, digamos assim, mas contava-se que esta Beatriz Bobadilha e Osório também teria alguma relação pessoal íntima com o Fernando Aragão. Ora bem, portanto, isto poderá ser uma vingança bem servida pela Beatriz Bobadilha, a dizer assim, para que o Colombo soubesse de onde é que vinha a origem da vingança, mandaram um Bobadilha. O que diz? Chegou aqui um Bobadilha, não é por acaso, é porque tem a ver comigo. Ouça, estamos a especular, é um pequeno derivativo. Agora, o que é facto é que, apesar de tudo, depois o Colombo veio agrilhoado, aliás, o Pedro Laranjeira aqui falou naquele célebre quadro de Mafra, que é muito curioso, em que ele aparece agrilhoado, isso e não há dúvida nenhuma, e depois ele finalmente é perdoado, e agora acontece uma coisa muito curiosa, é que, a certa altura, há um ano sabático, digamos assim, em que ele, entre 1500, quando chega agrilhoado, e 1502, já em meio do ano, quando parte para a sua quarta viagem, ele está inativo, aproveita para escrever o tal livro das profecias, e acontece uma coisa muito curiosa. Aparece uma tensa dada por Dom Manuel ao Sancho de Pedrosa, em maio, salvo erro, de 1502, com efeitos retroativos a janeiro, e que pensamos que seria uma forma dele ajudar Colombo neste período difícil. Outra coisa muito curiosa é que num documento emitido em Espanha, os reis católicos, dirigindo-se ao rei de Portugal, dizem assim: agradecemos, enfim, por outras palavras, agradecemos que recebam Sancho de Pedrosa. Nós ficamos assim espantados. Então, agora, este Sancho de Pedrosa, que é um homem que a gente não conhece parte nenhuma, em termos da história, digamos, corrente, aparece com um pedido expresso dos reis católicos para os reis de Portugal. E vemos o seguinte: este pedido foi feito antes de uma das passagens de regresso de Colombo a Portugal. E como se sabe, logo na primeira viagem, o Colombo fazia escala normalmente dos Açores, porque, enfim, quebrava-lhe aquele caminho todo, desde a Espanhola para a Europa. E, portanto, na primeira vez foi mal recebido, ou teve problemas com alguma da sua tripulação foi presa, e, portanto, nós entendemos que este pedido era no sentido de, se o Colombo voltar a passar para os Açores, deixem-no, não o perturbem, e, portanto, há aqui um pedido de autorização. E seria normal dois países que são arqui-inimigos, um pedir autorização ao outro para acolher um dos seus... É porque aqui, repare, nós estamos muitas vezes a racionar em termos modernos com a Guerra Fria, o RSS / Estados Unidos. Ora bem, aqui não é bem a mesma coisa. Nós temos aqui duas cortes que têm relações familiares muito próximas. Todos casaram uns com os outros, não é? Como sabe. O Dom Manuel casou com filhas da Católica, era filha de uma portuguesa. Portanto, digamos, aqui havia, apesar de tudo, uma relação diferente. Portanto, não havia, eu não lhe chamaria aqui inimigos, chamaria concorrentes, interesses divergentes, mas ao mesmo tempo uma respeitabilidade grande. Aliás, nós vemos mais tarde, quando Magalhães parte, o Carlos V tem o maior cuidado de dizer-lhe: você, por amor de Deus, não entre no território português, respeite tudo isso, que eu não quero ter problemas com o meu cunhado. Isso porque tinha medo de nós. Não é uma questão de medo, não é uma questão de medo, é uma questão de, porque eles também tinham uma potência, eles tinham uma grande armada, até tinham mais gente que nós e tal. Portanto, era uma questão de procurar respeitar, porque eles eram todos, como digo, o Carlos V era sobrinho e cunhado de Dom Manuel, portanto, quer dizer, também não tinha cara para aparecer com o pé do tio e cunhado e dizer: epá, fiz-te uma malandrice, quer dizer, há aqui coisas que têm que ter algum... Portanto, estava combinado e acertado que, efetivamente, poderíamos dar algum apoio a barcos espanhóis na nossa zona, nomeadamente dos Açores. Portanto, este pedido é muito curioso. Depois, há outro aspecto também que não deixa de ser curioso, é que, a certa altura,
dissemos assim, bom, mas o Colón morre em 1506, o Dom Manuel tinha-lhe dado uma tença ilimitada, e até diz na tença que é por os serviços que prestou e os serviços que continuará a prestar, portanto, dá-lhe um ênfase enorme, e pensamos assim, mas como é que o Dom Manuel agora vai dar baixa, passo o termo, nas finanças portuguesas do Sancho de Pedrosa? E então aqui a história é também curiosíssima. Ele morre em 1506, em todo caso morre discretamente, aliás, os registros históricos dizem que ele morreu de tal maneira discreto que até os próprios jornais, passo o termo, da terra não deram grande ênfase à sua morte, portanto a morte dele em Portugal deve ter chegado tarde. E o Dom Manuel diz, eu tenho que arranjar uma maneira de eliminar do meu registro de pagamentos o Sancho de Pedrosa, sendo eu o Colón, obviamente. E então o que é que faz? Tenta arranjar uma maneira de eles aparecer no mar, para não haver corpo. Isto é tipo o que os americanos fizeram ao Bin Laden. Faz no mar, não há corpo. Então acontece uma coisa muito curiosa. Em 1508, há uma carta do Dom Francisco de Almeida para o Dom Manuel, escrita, portanto, do Oriente, ele era vice-rei, Dom Francisco, diz assim, uma carta que foi escrita ao longo de vários dias e vários meses, e a essa altura diz assim, São Dom Manuel, devo dizer que o rei de Melinda é uma pessoa muitíssimo do nosso lado, Vossa Excelência deve continuar como algo com honrarias e presentes e tal, porque é uma pessoa excelente, a ponto que Melinda para os portugueses é tão segura como Lisboa. Duas outras linhas abaixo diz assim, soube que Vossa Excelência nomeou Sancho de Pedrosa para feitor de Molinde. Acho que foi uma má escolha. Não pela pessoa em si, que eu conheço muito bem, mas porque ele se arrisca a ser morto quando cá chegar para os moros e desaparecer e ser tirado ao mar, enfim, por outras coisas. Nós pensamos, então afinal Molinde, duas linhas atrás, era a terra mais segura, e agora se vier o Sancho de Pedrosa vai ser aniquilado. Estranho. E outra coisa, e ele diz que conhece muito bem o Sancho de Pedrosa. Então começámos a pensar, então vamos ver, se para isto bater tudo certo, como é que o Dom Francisco de Almeida pode dizer que conhece muito bem o Sancho de Pedrosa? Muito simplesmente. O Dom Francisco de Almeida é um dos portugueses que vai apoiar os espanhóis na conquista de Granada. E como sabemos, o Colón está na zona, perto do acampamento dos Reis Católicos, em Granada, quando da conquista. Aliás, as capitulações de Santa Fé são feitas na Veiga de Granada, portanto, as dimensões de Granada. Portanto, o Colón conhecia, obviamente, teve contacto seguramente nessa zona com o Francisco de Almeida. Outra coisa, quem é o embaixador que faz as chamadas cartas de Itália e que relata, como digo, até com algumas descrições um bocadinho íntimas demais para o Dom Afonso V, todo o percurso da Infanta Leonor? É o Conde de Abrantes, Dom Lopo de Almeida, pai do Dom Francisco de Almeida. Portanto, obviamente, o Dom Francisco de Almeida sabia, se esta história é verdadeira, quem era o Colón. Outro aspecto, quem é que é o prior do Crato que, segundo Colón, tomou conta dele quando Colón veio a Portugal no regresso da primeira viagem, esteve na Azabuja, em Val do Paraíso? Quem é que foi o hospedeiro dele? O prior do Crato, que era quem? Irmão, era o Dom Diogo de Almeida, irmão do Dom Francisco de Almeida. Portanto, quer dizer, a família Almeida conhecia de gingeira o Sancho de Pedrosa. Como é que finalmente morre o Sancho de Pedrosa? Não foi necessário este estratagema. Portanto, o que é que nós entendemos que a carta do Dom Francisco de Almeida queria? Era, a pedido do rei, criar um cenário, um pré-cenário de que quando o suposto Sancho, que não iria aparecer, mas era dado como desaparecido no mar de Molinde. Não foi preciso isso, porquê? Porque a essa altura, nesse mesmo ano, 1508, há uma esquadra que parte com vários navios, um deles, comandado por Jorge de Aguiar, que curiosamente era casado com uma prima direita de Colón, naufraga nas ilhas de Sestão da Cunha. E, portanto, a versão oficial é que o Sancho de Pedrosa morre no naufrágio de Jorge de Aguiar. E fica resolvido. E fica o problema resolvido. Agora, outras coisas muito curiosas. A certa altura, e volto a dizer, o grande mérito destas investigações é de opção do meu irmão, e para que não fique dúvidas. O meu irmão, a certa altura, descobre uma coisa também fantástica, que é isto. A certa altura, um registro em Espanha que diz assim: a Dom Diogo da Silva, conde de Porto Alegre, para que pague uma dívida do seu irmão Frei João, relativa a um senhor Robles, relativa a 115 conchas daquelas que se levam para a costa da mina, ou para a mina.
E nós olhamos para isto e dizemos assim, mas que coisa bizarra. Então, o franciscano, que é um homem que faz apologia à pobreza, vai comprar conchas e fica a dever a um espanhol, e depois é o irmão que vai pagar a conta? Ora bem, começámos a pensar o que é que podia acontecer. Para já, vimos que o Beato morre em 1482. Portanto, tudo isto tinha que se passar antes dessa data. E verificamos o seguinte, em 1481 há uma coincidência em que estão em Espanha, ao mesmo tempo, 3 irmãos, ou em Castela, na altura ainda era Castela. Estão 3 irmãos. Porquê? Porque houve o acordo de paz, e por isso até respondendo àquela questão que você colocou dos inimigos, tinha havido um acordo de paz na época de Dom João II, que dizia o seguinte, a infanta filha dos Reis Católicos casava com o Dom Afonso, filho do Dom João II. E, para garantir todo este acordo, havia o contrato das chamadas terçarias de Moura, ou seja, havia uns reféns espanhóis que ficavam em Moura, guardados como os portugueses também, e também em Espanha se guardavam os reféns. E quem era suposto ir para a Espanha era o Dom Diogo, que era o mais velho dos filhos do Duque de Beja, e que seria o refém. Mas o Dom Diogo supostamente estava doente, e vai o Dom Manuel, futuro Dom Manuel I. Quem era o aio, o homem de mão da casa do Dom Manuel, do miúdo Dom Manuel? Era o Dom Diogo da Silva. E o Dom Diogo da Silva vai, portanto, para Castela, tomar conta do refém Dom Manuel, e era casado na altura já com a senhora Ayala, da família dos senhores, na altura das Canárias, e nós descobrimos que aquelas conchas que se falava eram conchas que existiam nas Canárias, nomeadamente, e que seriam de moeda de troca com os indígenas, ou seja, os portugueses chegavam à mina e trocavam as ditas conchas, porque os nativos achavam que aquelas conchas os protegiam das tempestades, dos raios, daquelas coisas todas, das maletas todas. E, portanto, recebiam o quê? Ouro e escravos. E sabe-se que cada concha daquelas valia uma brutalidade de ouro e escravos. Bom, então o que é que nós pensamos? Então, mas o franciscano vai comprar conchas para ir à mina? Não. Curiosamente, há um registro dito pelo próprio Colón, que andou com o Deus da Zambuja em 1481 na costa da mina. Ou partiu para a costa da mina no final de 1481. Ou seja, o Colón queria ter uma moeda de troca para levar para comprar algumas coisinhas, não é? Na altura ainda não era um homem conhecido, enfim, era um homem que andava por aí ainda, a viajar com os outros, não era comandante de nada, e queria levar umas pesetas, digamos, passo o termo, para comprar ali umas coisas embadajosas, uns caramelos, como se fazia na altura em que não havia o euro. Bom, e portanto, o que é que faz? Pede ao tio, porque era uma pessoa indicada, pois o tio era casado com uma senhora, dona das Canárias, embora, atenção, que o comércio das conchas nessa altura já era controlado pela coroa, portanto já não era uma coisa em que os aialas tivessem possibilidade de manejar. Portanto, mas deve ter dito, olha, ó tio, você arranja-me aí umas conchas e depois manda-me, porque essas conchas dá muito jeito, que dá para comprar muita coisa lá. O tio, que estava como numa missão oficial de acompanhar o refém Dom Manuel, obviamente não se podia, com a sua missão oficial, estar a fazer negócios na praça pública. Portanto, isto é mesmo com um embaixador que vai numa missão oficial, depois andar ali a comprar coisas no mercado negro, no sítio onde está. Portanto, tem que ter alguma contenção. E, portanto, deve ter dito, bom, está cá o meu irmão frade, que é pai do Colón, portanto, pai do interessado nas conchas, vamos pô-lo a ele como devedor da coisa. E depois o Colón um dia há de pagar. Simplesmente o Colón se esqueceu de pagar, mais tarde, isto já é já na parte final da vida, já o Colón era importante, mas especialmente esqueceu-se a dívida e foi o tio que ou pagou ou era todo, paga lá tu, porque eu fiquei com esta dívida encravada. Portanto, é aqui uma coincidência muito grande, portanto, e nessa altura, portanto, estariam, coincidentemente, em 1481 em Espanha, estaria o Dom Diogo da Silva, a acompanhar o Dom Manuel, o frade, que foi lá, especialmente para ver os irmãos, que já não havia há muito tempo, antes de morrer, porque morreu um ano depois, e a Santa Beatriz da Silva, que também era irmã de Deus, e que estava também lá. Portanto, 3 irmãos. E depois também há uma coisa muito curiosa. Na biografia do Dom Manuel, diz que Dom Manuel também era muito adepto da teoria jaquimista e digamos, do Joaquim Flora e tal, e do Espírito Santo e aquela coisa toda, e que tinha sido transmitida pelo Dom Diogo, que era irmão do Beato. Pois nós achamos que não.
Porque o Dom Diogo era um militar, digamos, era um homem que não tinha grande conhecimento, seguramente, das teorias filosóficas da Igreja ou dos frades da Igreja. Portanto, o que acontece foi, com certeza, o próprio Beato, que esteve nessa altura em Espanha, que deve ter estado com o Dom Manuel e que meteu na cabecinha aquelas ideias todas que depois o Dom Manuel aceitou. Portanto, tudo isto revela, do nosso ponto de vista, que Seixas de Pedrosa e Colón são a mesma gente. E mais, para os reis católicos estarem a dizer que recebam o Seixas de Pedrosa, os reis católicos sabiam quem era o Seixas de Pedrosa. E porquê é que nós entendemos que, a essa altura, o Seixas de Pedrosa, portanto, Colón, deve ter deixado passar a informação para os reis católicos de quem era, finalmente? Porque, depois das várias esperas para conseguir ser chamado à corte, ele deve ter mandado dizer: olha, que eu sou o Seixas de Pedrosa, eu sou o filho da fulana tal e tal. Outra coisa muito curiosa, e que valida a nossa tese, consta, em vários documentos, que o Carlos V, quando o Fernando, filho bastardo do Colón, tentou investigar a ascendência do pai, a essa altura disse-lhe: meu caro amigo, esqueça. E há até uma reunião, que também está documentada, não sabemos o que é que se tratou, mas pensa-me se tratou-se disso, nomeadamente, em que o Carlos V dá uma grande tensa financeira ao Dom Fernando, como que diz: te recebes este dinheirinho e nunca mais investigas. Porquê é que é o interesse do Carlos V nisto? Se eu fosse genovês, ou fosse, efetivamente, até filho do Duque de Beja, não havia grande preocupação. O Carlos V estava-se bem nas tintas, por isso passo o termo. Mas aqui havia uma questão, é que o Carlos V era bisneto da infanta Dona Leonor, e não queria que, obviamente, andasse agora a investigar e a pôr na praça pública coisas relacionadas, eventualmente, com a sua bisavó. Portanto, queria preservar dentro da família o segredo que existiria. Portanto, os reis católicos, do nosso ponto de vista, sabiam quem era o Colón, perfeitamente, e a sua relação, pensavam que ele era um foragido político, portanto, era um homem que não era agente secreto, era, digamos, estava ao serviço deles de uma forma efetiva, e nada mais do que isso. Mais duas ou três provas que são importantes revelar. O brasão de Colón. O brasão de Colón, que é genericamente este que está aqui em cima, tem uma parte que tem duas leituras. Tem uma leitura oficial, aliás, como nós achamos que todas as coisas de Colón têm, uma leitura oficial que é o castelo que responde ao reino de Castela, o leão que corresponde ao reino de Leão, porque os reis católicos assumiam-se como reis, nomeadamente, de Castelo e Leão. Depois aqui umas âncoras que, no fundo, poderiam simbolizar o facto de ele ser almirante. Depois, aqui, embora este conjunto aqui fosse considerado as armas pessoais de Colón, que não se sabiam quais eram, oficialmente, e aqui as terras que ele teria descoberto, as ilhas, etc. Qual é a nossa versão, não oficial, mas verdadeira? Ele aqui continua por Castela, porque, inclusivamente, se nós olharmos, não esquecer que a Dona Leonor era descendente da família real de Castela e Aragão, portanto, tinha também estas armas. O leão não é o reino do leão, é o leão dos Silvas, porque ele é Silva, e o símbolo dos Silvas, lá está. O que é que quer dizer aqui as âncoras? As âncoras dos almirantes normalmente eram colocadas ao longo das suas armas e de uma forma aleatória, em lume completamente diferente. São 5 âncoras, são as 5 quinas, representam, do nosso ponto de vista, a família da mãe do nosso homem. Estas armas, reparem que são as armas antigas de Borgonha, são as mesmas cores, portanto, ele, como membro da Casa de Viz, descendia da casa de Dom Afonso Henriques, e obviamente, portanto, da Casa de Borgonha, dos Condes de Borgonha, e, portanto, cá estão as armas com as cores, exatamente as mesmas cores. Finalmente, estas ilhas são as cores das armas de Porto Carreiro. Ora, Porto Carreiro era a mãe do 7º almirante, o tal Dom Pedro de Menezes, portanto, que era trisavó do Colón, pela nossa teoria. Outra coisa muito curiosa, e que também é uma prova, para o nosso ponto de vista, insufismável. A certa altura, uma herdeira da família Veragua, portanto, o filho legítimo do Colón foi o Duque de Veragua, e, a certa altura, uma das senhoras Veragua herda, casa com um americano, herda uma capela em Espanha e resolve transmutá-la para a América. E
situação aparece um cadeiral onde, no meio das armas de Colomb, aparece uma águia, uma monocéfala. Ora bem, curiosamente temos o seguinte: as armas dos Pedrosa é uma águia exatamente do mesmo tipo. A águia da Alemanha, que representaria a família com quem a mãe se foi casar, também tem uma águia semelhante. Agora, ainda mais curioso do que isto é a situação do túmulo do Diogo Pedrosa, portanto, o pai adotivo de Colomb. Ora bem, esse túmulo, infelizmente, já não existe, mas, porque estava no mosteiro de São Francisco, em Leiria, esse mosteiro, à semelhança daquele da Sevelha, do Santa Clara Velha de Coimbra, sofreu muitas inundações. E, portanto, ficou altamente segregado. Mas há um registro de um homem contemporâneo, praticamente contemporâneo, desta época, que é o Gaspar Álvares de Lousada, que é um homem que é diretor da Torre da Tombo da época. E que faz uma descrição das armas que estavam no túmulo do Diogo de Pedrosa. Ora bem, e quando nós estávamos à espera de ver as armas de umas águias, aparece a descrição desta imagem que está, aliás, reproduzida da Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Ora bem, isto não faz sentido nenhum face aos Pedrosas. O que é que nós explicamos daqui? É que o Colomb quis homenagear o seu pai adotivo, e então a simbologia disto é assim. Neste quartel temos os crescentes, que é o quê? São as armas do Islão. Ora bem, o primeiro contrato que o Colomb faz, as capitulações de Santa Fé, são feitas na altura da conquista de Granada. Portanto, a conquista ao Islão. Depois, portanto, há aqui a primeira fase, a fase do acordo da primeira viagem. Depois, a travessia do mar Atlântico, com os moços marinhos, que na altura eram referenciados por estas serpentes, digamos assim. Depois, a cruz, que era a cruz de cor verde com que eles embarcavam. Portanto, nós aqui temos o percurso da primeira viagem, nomeadamente assinatura do contrato, travessia atlântica, chegada às ilhas. Depois, curiosamente, quem está aqui representado? Um leão, os Silvas. Mas um leão coroado. Porquê? Porque, obviamente, o Colomb era filho de uma princesa. Portanto, o que é que nós entendemos? É que o Colomb, possivelmente, quando passou em Portugal, na altura que falámos, há 519 anos, em março de 1423, terá pedido autorização ao Dom João II, quando esteve reunido com ele, para dizer: eu gostava de mandar fazer no túmulo do meu pai adotivo as seguintes armas, se fossem poder providenciar e tal. Eu deixei aqui uns dinheiros e tal para fazer isso. Porque, de facto, não é normal que apareça num túmulo de uma pessoa cujas armas de família são umas águias pretas e umas pedras, aparecer esta simbologia. Portanto, há qualquer coisa aqui que só se explica por este aspecto. Portanto, o que é que distingue a nossa teoria das restantes teorias? Primeiro, não há nada que a nossa teoria não explique. Como já falámos, os hábitos franciscanos e os escritos franciscanos, a língua materna, a parte, digamos, das romãs, a simbologia das romãs, portanto, nos mantos de Colomb, a situação, digamos, dele acompanhar sempre de quando em quando os portugueses, nomeadamente aquela passagem por Arzila, que eu também aqui falei. Portanto, ele, na quarta viagem, vai a Arzila ajudar uma série de familiares, amigos, com quem partilhava versos, e, portanto, pessoas. E, recentemente, descobrimos uma coisa também curiosa. Fala-se que o Dom João II teve, além do Dom Jorge, um outro bastardo, chamado, também da família Silva, curiosamente, chamado Rui Sousa da Silva, que seria oficialmente filho de um Gomes da Silva, Rui Gomes da Silva, penso que segundo o primeiro senhor da Chamusca, e que dizem, enfim, os mentideros, que seria efetivamente não filho desse senhor Gomes da Silva, mas efetivamente filho do Dom João II, e que estava em exílio em 1502, quando o Colomb lá vai. Portanto, e que seria primo, nessa altura, segundo do Colomb. Também explica por que razão
a rainha que está no convento de Santo António da Castanheira faz questão de receber em privado o Colomb. Poder-se-ia dizer assim, mas então ela nunca tinha visto um descobridor, estava farta de ver descobridores. Portanto, porque é que ela quer receber em privado? Porque, da nossa teoria, o Colomb era primo direito dela. Aliás, até dizem, as más línguas também, que a rainha tinha tido sempre um fraco por este primo. Ora bem, se ela fosse irmã, como diria a tese do Fernando e de Osarco, meia-irmã, enfim, seria um bocadinho mais incestuosa a relação. Aqui, como primos, aquele ditado, quanto mais prima, mais se lhe rima. E, portanto, nada opor isso. Curiosamente também, quem são as pessoas que testemunham este encontro? Muito curioso também. Uma pessoa de cada família de Colomb. Ou seja, de um lado, o Dom Manuel, futuro rei, que era primo do lado materno. Por outro lado, o primeiro Marquês de Vila Real, que era primo do lado paterno. Portanto, é também algo de muito curioso nesse sentido. Portanto, a nossa tese, como digo, explica a assinatura. O nome Colomb, atenção, também é muito curioso referir isto. Porquê é que ele usou Cristóvão Colomb? Portanto, o Cristóvão, do nosso ponto de vista, não há dúvida nenhuma que era um nome que estava ligado a Sancho, como falámos, a própria mãe usa Christophe, portanto, é um nome que seria, de certa forma, sinónimo, se quisermos assim, de Sancho, para todos os efeitos. Porquê Colomb? Porque ele quer homenagear a família de acolhimento em Itália, que é os tais Colonna da Appiano. Ora bem, Appiano é um apelido menos forte. Porquê Colonna é um apelido forte? Porque Colonna é uma família que deu origem a variedíssimos papas. Tem 8 papas na família. Portanto, é evidente que entre uma família e outra, o Colomb era mais forte. E Colomb, no fundo, o que é? É pegar no Colonna, que tem 2 N's e um A, tirar um N e um A e fica Colomb. Coluna. Que no fundo o grego Colon também serve para essa situação. Muito curiosamente também, descobrimos que na época, e portanto foi uma pessoa que seguramente se relacionou com ele, uma rapariga da mesma idade da família, chamava-se Cristófora Colonna. Portanto, ele até pode ter tido essa relação de amizade e dizer, olha, vou copiar o nome desta rapariga com quem eu brinquei em miúdo e, portanto, escondo-me com este nome. Portanto, esta tese tem uma explicação perfeita para o mistério, porque, efetivamente, se fosse revelado, punha em causa os acordos de casamento, era, digamos, em termos diplomáticos, uma desgraça para o país, digamos, ter vendido, passo o termo, expatriado uma infanta que já tinha uma criança antes, e, portanto, obviamente, não tinha o peso, era uma bastardia muito inconveniente em relação às outras que nós aqui falamos. Recentemente também é importante agora dizer, porque também faz parte deste mistério, os 2 supostos irmãos do navegador. E ontem fizemos uns avanços muito curiosos, porque tem havido, possivelmente se saberá isso, aliás o próprio Pedro Areja falou nisso, tem havido uma série de estudos de ADNs em relação a tentar descobrir parentescos. Tanto quanto se sabe, houve uma tentativa de fazer ADNs ao Y e mitocondrial ao Colomb em relação ao Dom Duarte Pio de Bragança, atual Duque de Bragança, e a pessoas da família Câmara, portanto, descendentes do Gonçalves de Arco. E, tanto quanto se sabe, não foram positivos. Portanto, também por aí, a tese de Dom Fernando e Isabel de Arco perde alguma coisa. Outras, no nosso caso, não há problema, porque, efetivamente, o Dom Duarte Pio nunca podia ter o mesmo cromossomo Y que os Silvas, porque são gente que, digamos, não cruzam seguramente. Portanto, a nossa tese passa a coberto dessa experiência. Entretanto, sabemos, e ontem estivemos em contacto de mail, e devo aqui fazer uma referência muito simpática à forma como ele respondeu rapidissimamente e de uma forma muito desabrida e muito amiga, que eu não conhecia, e eu não conheço parte nenhuma, só de o ver nos vídeos do YouTube e das coisas que foram feitas nos noticiários espanhóis, o Dr. José Lorente, a quem presta aqui a minha homenagem pelo contributo que tem dado a esta investigação. E ontem clarificou-nos o seguinte: ele não tem dúvidas
em relação aos restos mortais de Hernando Colón, filho bastardo de Cristóvão Colón. E fez comparações entre restos mortais de Colón, que estão em Sevilha, na catedral, e com restos mortais um dos supostos irmãos, Diego, que estão na cartucha, ou que estavam na cartucha de Sevilha. E as conclusões que ele apresenta são as seguintes. Colón e o Diego, irmão, não são seguramente irmãos inteiros, portanto, têm o mesmo ADN mitocondrial, que é uma coisa que é passada por via feminina, mas não têm o mesmo cromossoma Y. Portanto, digamos, não são filhos do mesmo pai. Podem ser da mesma mãe, mas não são do mesmo pai. Do mesmo pai. Bom. Ora bem, decide-se porque... Ora bem, o que é que isto quer dizer? Em relação à nossa teoria, mas não quer dizer que sejam irmãos, podem ser filhos, por exemplo, primos direitos, filhos de duas primas direitas. Bom, portanto, o que é que nós pomos aqui como hipótese? E vamos agora, isto foi desde ontem, vamos agora estudar. Vamos ver se, por exemplo, a Dona Joana, que sabemos nitidamente que teve 2 filhos bastardos, se algum desses filhos bastardos pode ter sido o Diego, irmão, ou se ela teve outro filho bastardo que não está registado e que possa ser esse Diego. Portanto, aí teriam os dois o mesmo mitocondrial. Uma coisa garantidamente é que, como digo, irmãos inteiros não são, e nessa altura aquela tese genovesa cai pela base, ou seja, a tese genovesa assentou sempre de que havia um senhor Domenico Colombo que tinha 3 filhos, Bartolomeu, Cristóvão e Jacobo ou Diogo. Ora bem, essa teoria ontem cai pela base, portanto... Mais uma vez, porque já mais está definitivamente arrumada a questão genovesa. Mas, portanto, ontem, efetivamente, houve uma machadada fortíssima, porque realmente um dos irmãos que eles apresentavam com um grande gáudio, aquela trilogia, ao desaparecer, aquela troika desfez-se. Portanto, não há dúvida nenhuma que aí estamos resolvidos. Portanto, a nossa teoria continua de pé e até ver é aquela que resolve todos os problemas. Muito bem. Eu, enfim, agradeço-te imenso esta longa exposição. Não sei se António Silva quer acrescentar algo mais. Apelo também ao poder de síntese, porque já iria demorar meio minuto. O meu irmão relatou, julgo bastante bem, todos os pontos de relevo. 2 segundos para lhe dizer uma coisa em relação à sua intervenção de há pouco sobre a ação do Francisco Bobadilha. Ora bem, eu começaria por dizer o seguinte: a história nunca é preto e branco, nem hoje, nem ontem. E estamos num século em que, nomeadamente, se estava a falar de alta política. Alta política porque todos, ou quase todos, os países principais europeus estavam ligados por laços matrimoniais, de vários casamentos, enviavam, casavam com os sobrinhos, casavam com os primos, etc. Portanto, havia uma teia familiar que, por um lado, não os impedia de se guerrearem uns países contra os outros. Nunca isso aconteceu, nunca evitou. Mas é sempre algo de diferente ao longo da história guerrear um país inimigo de que não se tem relações próximas. Outra coisa é estar a confrontar um país cujo rei ou cuja rainha pode ser prima direita ou sobrinha. E naquela altura, da época, enfim, começo da época áurea dos descobrimentos, em Portugal era uma grande potência. Espanha, estou a dizer Espanha para facilitar a conversa, para ser rápido, outra grande potência, havia um conjunto, portanto, estamos a falar em alta política e estamos a falar num jogo de interesses, mas um jogo de equilíbrios. Pronto. Ainda aquela sua questão que falou do Francisco Bobadilha, falamos aqui. Isto é, mais uma vez, a prova que nada é preto e branco. Francisco, seja qual foi a razão, teoricamente, Francisco Bobadilha é mandada pelos reis de Espanha, e estou a usar, não volto a repetir, estou a usar o termo Espanha para ser rápido. Manda Francisco Bobadilha a Espanhola, etc. Com mais razão, menos razão, acaba por prender e trazer o Cristóvão Colombo, enfim, para a Europa, oficialmente porque havia uma governação muito fechada, muito bruta, etc.
muito forçada demais para as pessoas que lá viviam. Mas repare, chegam à Europa, chegam a Castela, pouco tempo depois de uma conversa entre Colón e os reis católicos, Colón fica razoavelmente, para não dizer bastante, reabilitado, e o Francisco de Bobadilha é desacreditado, por um lado. Portanto, nada é preto, o mundo não é preto e branco. Em relação ao interesse ou não interesse das Índias Ocidentais, pareceu-me perceber das suas palavras que não haveria muito interesse em termos económicos. Não sei. Repare, como é que se pode explicar que quando o Bobadilha é substituído e mandam o novo governador, esse novo governador vai numa frota de 30 e tal caravelas, com grande pompa e circunstância. Não será por acaso, não se leva uma grande pompa e circunstância para terras que não tivessem nenhum interesse. Portanto, diria eu que nada é preto e branco. Termino com isto. Como já aqui foi dito, quando se estabelece uma teoria, seja em que matéria for, genealogia, matemática, medicina, com certeza que a primeira coisa a fazer é o que é que já é conhecido. Quais são as baias fortes, quais são as verdades que já estão provadas e as boas teorias que estão ainda em cima de uma mesa. Para criar um cenário suficientemente forte para daí extrair-se critérios a que a nova teoria, que qualquer pessoa que se vai lançar num novo estudo, tem que obedecer. Sou pena de estar a trabalhar completamente no escuro. Portanto, ora bem, depois, em face desses cenários em que uma boa parte deverá ser já considerado como verdade, mas tem que sempre andar a verificar, porque às vezes uma coisa que hoje parece verdade pode afinal não ser. E bem, não vou agora ir por aí, mas é preciso ter isso em atenção. Ora, criado este clima, há várias pessoas que ao longo destes últimos anos, nomeadamente, têm criado as suas várias teorias. As novelas, etc, 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 etc. Por interesses vários, enfim, psicológicos ou não só. Parece-nos, e rematava com isto, que esta nossa ideia, esta nossa teoria, esta nossa construção, que só Deus Nosso Senhor é que saberá, por enquanto, se está certa ou errada, parece que, comparando com as outras teorias e com os tais critérios a que uma teoria, para poder vingar, tem que minimamente obedecer, parece-nos, de facto, que esta nossa ideia, esta nossa teoria, responde melhor do que as outras às solicitações, aos tais critérios a que qualquer estudo minimamente coerente tem que obedecer. Admitimos e pensamos que é, neste momento, a melhor. Terminava com isto. Há várias pessoas que perfilham ou têm perfilhado outras teorias porque não há certeza, ninguém pode ter a certeza. Não há certezas hoje em parte nenhuma. Claro. Ninguém tem. Mas há pessoas que sempre defenderam outras teorias, que podem até pensar que já está, essas respectivas teorias estão a fraquejar. Mas também não querem muito dar, como se diz em português, o braço a torcer. E pretendem sempre psicologicamente, quanto mais não seja, querer passar essas teorias meias ultrapassadas para cima, das que se vão criando, nomeadamente a nossa. Eu diria sempre, a nossa pode ser, como estamos sempre a falar em teorias, a nossa pode ser, no mínimo, tomar como as outras. E no máximo, se calhar é melhor do que as outras. E terminar. Muito bem. Quero agradecer penhoradamente a vocês dois a vossa presença aqui neste nosso programa. Foi um privilégio. Muito obrigado. Sancho Anos da Silva, Duque de Viseu ou Salvador Fernandes de Arco. 3 identidades para um personagem da história, seguramente português, disso não restam dúvidas. Tenho para mim que os testes de ADN lançarão uma luz definitiva sobre esta matéria. Aguardamos desenvolvimento e muito obrigado por terem acompanhado até este momento o nosso programa. Até à próxima.